Noite a todos. Hoje, dia 4/10/2023, vamos iniciar nossa aula de número 3, no módulo Elaboração do Orçamento Empresarial. Vamos aguardar só mais um minutinho aí o pessoal entrar e já vamos dar início. Bom, pessoal, hoje nós vamos aqui iniciar então mais uma aula. Vamos continuar falando aí sobre o orçamento empresarial. Nós comentamos bastante na nossa aula de ontem. Na nossa primeira aula também nós falamos bastante, né, sobre esse tema. Boa noite, meninas. Seja bem-vinda, Michele, Andréia. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigada. Bom, então, elaboração do orçamento empresarial. Tem muitas vantagens, né, fazer essa elaboração, tanto na empresa quanto na nossa vida particular. São muitas as vantagens. Mas por que, professor, que tem vantagem elaborar um orçamento empresarial? Ou melhor, tentar simplificar um planejamento financeiro, né? O orçamento é bem semelhante ao planejamento financeiro, é você traçar metas, é você colocar na sua vida um alvo, um objetivo, para que você possa trabalhar em prol desse objetivo até você conquistá-lo. É quando você impõe uma meta sobre a sua vida, sobre os seus gastos, suas despesas. E aí você diz, eu quero atingir o meu alvo. E aí você vai trabalhar em prol de atingir o seu alvo. Mas qual é o seu alvo? Seria a casa própria, um carro, uma bicicleta, uma moto, uma máquina de lavar, uma geladeira, um freezer? Cada pessoa tem um alvo, né? Todos nós temos alguns objetivos na vida, temos alguns alvos, temos alguns sonhos que nós queremos atingir, que nós queremos alcançar. E esses sonhos, muitas vezes, vai depender de nós abrirmos mão de algumas coisas. Não dá para ter tudo que nós queremos. Nem rico tem tudo que quer, tá? Nem o cara que é milionário tem tudo que ele quer. Imagina o cara lá que é dono de uma fortuna de 5 milhões. O cara é milionário. Mas ele sonha em ter um iate que custa 40 milhões. O cara é milionário, ele tem 5 milhões, mas ele sonha com um iate de 40 milhões. Entende? Todas as pessoas têm desejo de alguma coisa. E nem todas as pessoas, ninguém nunca vai conseguir atingir o objetivo dele 100%, o alvo dele 100%. Não, eu consegui comprar tudo o que eu queria. Não, isso é impossível, porque nós desejamos muitas coisas. Já que é impossível ter tudo, então eu tenho que priorizar. Quais são as coisas que são mais importantes para a minha vida? Então eu vou ter que aprender a priorizar.
Já que eu não posso ter tudo, então eu vou ter que ter prioridades. E quais são as suas prioridades? Quais são os seus desejos, aquilo que você almeja, onde você quer chegar? Né? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para o futuro e olha para você e diz assim, eu quero chegar em tal lugar. Eu quero conquistar tal sonho. Não é impossível se você colocar esse sonho como um objetivo principal e trabalhar em prol dele. Agora, se você ficar perdido em muitas coisas que você deseja fazer, você não vai conseguir. Então faça uma de cada vez. Professor, mas isso vai me levar 5 anos da minha vida para eu fazer o que eu quero fazer. Não importa. Vai levar 5 anos da sua vida, mas você vai fazer. Daqui 5 anos você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena, eu consegui. Imagina daqui 5 anos você olhar para trás e você dizer: bem que eu poderia ter feito, bem que eu podia ter começado, bem que eu podia ter tentado. E aí fica o arrependimento, porque não fiz, porque não tentei, porque não me esforcei para fazer aquilo que eu almejava fazer. Quantas vezes a gente fica arrependido porque não fez o que precisava ser feito para ter uma qualidade de vida melhor no futuro? E às vezes a gente fica assim pensando, puxa vida, podia ter feito, podia ter investido, podia ter começado, e aí eu não comecei. Aí você fala, se eu tivesse começado a pagar o consórcio quando eu tive a oportunidade de fazer, hoje faz 5 anos, eu estaria pagando a última parcela. E aí você fala, nossa, eu bem que podia ter feito, mas não fiz. E aí vem o arrependimento por não ter feito, por não ter começado, por não ter tentado. Então é importante você focar em um dos seus desejos, dos seus sonhos e trabalhar em prol dele. Não fique trabalhando em prol de muita coisa que você vai se perder no meio do caminho e talvez não vai conseguir fazer nenhuma das coisas que você quer. Né? Então foque em uma das principais, das suas prioridades. Faça o que precisa ser feito para alcançar aquele objetivo. Terminou, comece outro. Terminou o outro, comece outro. Um de cada vez. Porque sendo assim, você não vai trazer ansiedade para a sua vida. Porque quando a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou seja, muita coisa com pouco dinheiro, a gente fica ansioso. E isso causa muito mal para a nossa saúde física e mental. Então, bom é começar, né, algo, mesmo que seja grande, que leve tempo, mas comece e termine. Depois que você terminar, aí sim começa outro objetivo. Porque assim você vai viver uma vida de realizações e sem muitos anseios, né? Sem muito sofrimento. Que a verdade é que quando você está desejando muita coisa ao mesmo tempo, você fica ansioso por todas essas coisas. E você, infelizmente, imagine se você tem como objetivo comprar uma máquina, uma geladeira, um fogão, um carro, uma moto e uma casa. E aí você começa a trabalhar para comprar tudo de uma vez só. Você vai ficar afadigado, pensando no carro, pensando na moto, pensando na casa, na geladeira, no fogão, na máquina. Você vai se sufocando até você não suportar mais. Né? Tem pessoas que têm que beber remédio controlado, tarja preta, para controlar os anseios. Exatamente porque está querendo resolver tudo de uma vez só. Então faça por etapas. Não, eu tenho desejo de fazer isso,
vou fazer a longo prazo, mas vou fazer por etapa para não sacrificar a minha vida pessoal, minha família, né? Para eu não me sacrificar, para eu não sofrer, para eu não ter que entrar, né, com medicamentos fortes para acalmar aí a minha alma, o meu sofrimento por conta da ansiedade que eu mesmo estou provocando na minha própria vida. Então, pessoal, entendam que é muito importante fazer, desenvolver, realizar, criar, sonhar, realizar sonhos. É muito importante. Mas faça isso de forma organizada para você não sofrer. Aqui a Viviane escreveu o seguinte: aprendi a me organizar com os consórcios. Um valor alto ajuda ajuda a pensar o que fazer. Então, é importante. Consórcio é muito bom, principalmente se você não consegue juntar dinheiro ali, fazendo um investimento num CDB, fazendo investimento em outras formas de investimento. Nós temos várias formas aí, nós até falamos para vocês na poupança que seja, mas se você está pagando um consórcio, você está juntando dinheiro. É uma forma boa de juntar dinheiro, né? Porque você vai pagando ele ali, vai pagando, e quando você terminar de pagar esse consórcio, você vai ter aquele dinheiro, né? Aquele montante. Agora, existem alguns planos interessantes até, porque além de você tá pagando esses planos, eu até vi uns planos na Caixa Econômica Federal, estava olhando essa semana, você vai pagando o plano, por exemplo, você compra um plano lá de 40 mil reais, com 5 anos para você pagar, e você paga uma parcela. Por exemplo, você começa lá com 900, aí você vai pagando todo mês aquela parcela, semelhante ao pagamento de um consórcio. Só que há uma diferença. Por que há uma diferença? Porque você vai pagar mais ou menos uns 33 mil reais e vai receber 49. Porque o seu dinheiro vai rendendo juros. É diferente do consórcio, porque no consórcio o seu dinheiro não rende, né? Muitas das vezes você faz pagar um pouco mais. Então você paga tipo 200 mil para receber 185 ou 190. Então você paga mais e recebe menos. Nos planos lá da Caixa Econômica Federal, você paga um X valor, mas recebe mais do que você pagou. É semelhante a um consórcio, porém você ganha juros. É uma forma de investimento. E é muito boa, viu, gente? É interessante. Eu estava olhando isso essa semana ainda. Pode falar, Viviane. Então, a respeito dos consórcios que eu quis me referir, não foi bancário, não. Porque, assim, quando eu comecei a fazer, eu não juntava dinheiro de jeito nenhum. Então, é como se eu tivesse uma conta para pagar. Quando eu tinha um consórcio para pagar, aí eu sabia o mês que eu ia pegar, o que eu ia fazer com esse dinheiro e dissolver as parcelas, no caso, né? Aí fica, para mim, é viável. E eu sempre que acaba um, eu começo a fazer outro, porque eu sei o que eu vou fazer com o montante final. Você faz aquele consórcio popular entre amigos. Isso, esse mesmo. Aí eu também fiz um consórcio pela Honda, né? Uma moto. Aí é totalmente diferente o jeito que é os consórcios que a gente faz. Todo ano vai subindo, vai subindo. Só que é bem mais barato você pagar um consórcio do que pagar um financiamento, porque o financiamento, o juro é muito alto. Exatamente. Entre o consórcio e o financiamento é melhor o consórcio. E entre o consórcio, o financiamento e o investimento é melhor o investimento. Porque o investimento você paga e ganha juros sobre o que você está pagando. Entendeu? É muito bom. Quem tem conta na Caixa Econômica Federal pode abrir o aplicativo. Dentro do aplicativo tem lá um linkzinho de investimentos. Aí lá tem vários produtos que você pode comprar. Aí ele te dá já o valor, é pré-fixado, né, o valor ali que você vai receber no final. É bem interessante, né? E dá para, eu estava vendo os planos de aposentadoria lá que você vai pagar mais ou menos 190 mil e recebe 245 mil no final.
no prazo ali de 15 anos. Então você paga, no final você vai estar pagando 190, vai receber 245. Quer dizer, você recebe um valor muito grande de juros em cima do dinheiro que você está pagando todos os meses. Eu achei muito interessante. Depois vocês dão uma verificada se vocês tiverem conta na Caixa Econômica. Eu vou descobrir outros bancos, antes de terminar o curso eu vou dando as dicas para vocês aqui. Mas é muito importante, isso é muito bom. A Viviane conseguiu, né, fazer os consórcios. E esses consórcios, meu cunhado também faz, Viviane, dessa forma. Ele vai pagando esse consórcio popular entre amigos, né, e aí ele pega o montante e faz um investimento, uma aplicação. Só que no caso dele, ele acaba aplicando em roupa, calçado, perfume, boneca, carrinho e por aí vai, né? No final ele acaba se perdendo. Quando ele pega o dinheiro, ele planeja mil e uma coisa, mas quando ele pega o dinheiro, né, ele só vê picolé, banana, bolacha, bombom, boneca, balinha e por aí vai. E o dinheiro some de uma vez só. Esses dias ele estava com 20 mil reais que ele pegou de 3 consórcios que ele fez assim em seguida. Pegou 20 mil reais e eu, na esperança que ele ia comprar um carro, e de repente, né, ele foi gastando com umas coisas supérfluas assim, e de repente eu falei, cadê o dinheiro, cara? Ele falou assim, cara, gastei tudo. Eu falei, meu Deus, mas não é possível, você não planejou, planejei tudo, mas na hora eu perdi a cabeça. Vou começar de novo. Tá bom, cara, começa de novo. O importante é isso, é você ter motivação para começar de novo, mas faz diferente, não faz a mesma coisa. Então, assim, sempre venho aconselhando e tentando ajudar para que a pessoa possa conseguir fazer algo grandioso, né? Algo que realmente vale a pena. E aí eu sempre falo, nossa, arrependi, mas agora é tarde, não tenho o que fazer. Vou começar de novo, então começa de novo. Mas é muito bom esses consórcios para a pessoa que não tem, assim, que não consegue, né, segurar o dinheiro ali para investir em coisas às vezes que vai te trazer uma renda até um pouco melhor, é melhor você fazer o consórcio, tá? Faça o consórcio, você não vai se arrepender. Você vai pegar um montante ali e é importante já planejar, né? Planeje o que eu vou fazer com esse dinheiro no final. Para onde esse dinheiro vai? Eu vou investir em quê? Isso chama orçamento empresarial, é você planejar o futuro. Isso é muito bom. A Liliane dizendo aqui que a mãe dela faz todo ano. Tem um montante, então todo ano ela tem ali, ela conseguiu juntar aquele dinheiro, né? Tem pessoas que não conseguem guardar o dinheiro, então tem que fazer o consórcio, porque é uma forma de guardar o dinheiro, é uma forma de reeducar a nós mesmos. É tipo eu olhando para mim dizendo assim, eu vou me reeducar, eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou comprar um consórcio. Então é eu me reeducando financeiramente, né? Já que eu, né, tenho dificuldade de juntar o dinheiro. Isso é muito bom, fez uma reforma lá, né? Interessante. Isso é muito bom. Você pode fazer o consórcio para fazer uma reforma na casa, pode fazer o consórcio para trocar uns móveis, pode fazer o consórcio para comprar uma moto, pode fazer o consórcio para trocar o carro. Entende? São várias opções. São um leque de opções pelas quais você pode usar esse dinheiro. Então planeje. Mas não deixe, por exemplo, chegar o dia de você pegar o dinheiro e você não ter nenhum planejamento. Porque aí você, infelizmente, né, vai sair gastando esse dinheiro à torta e à direita como se fosse o dinheiro que você estivesse gastando mesmo no seu mês, no seu dia a dia. Você só juntou para gastar de uma vez só. Não vai resolver nada, não teve um objetivo naquilo. Mas quando você tem um objetivo, aí sim, vale muito a pena. E é importante, gente, ter objetivo, tá? Saber o que você vai fazer do seu dinheiro. O orçamento empresarial. Opa, pera aí que eu acho que tá passando muito para frente aqui. É isso mesmo. Eu mudei o layout aqui da forma de passar e acabei confundindo. Orçamento empresarial versus orçamento de venda. Tem uma diferença muito grande, viu, gente? É importante não confundir o orçamento empresarial com o orçamento de vendas, pois são duas ferramentas bem diferentes.
tá? O orçamento empresarial é o planejamento que você faz, né, para fazer investimentos aí na sua empresa, no seu negócio no futuro. O orçamento de venda é quando você faz um determinado orçamento de venda para um determinado cliente ou você faz um orçamento para sua empresa com um determinado fornecedor. Então você vai verificar o preço do produto, se cabe no seu bolso, se cabe no seu orçamento, qual é o tempo que você vai levar para pagar. Então isso chama orçamento de venda. O orçamento empresarial é diferente, né? É um planejamento para o futuro, né? Para os investimentos futuros do negócio. Enquanto o primeiro é usado para planejar as receitas e despesas do negócio e tomar decisões financeiras, o segundo é enviado ao cliente, que é o orçamento de venda. É enviado ao cliente como proposta comercial. Esse é o orçamento de venda. Então eu envio para o meu cliente, né, uma proposta comercial de um determinado produto, ou então eu recebo, né, do meu fornecedor, né, uma proposta de um determinado produto também que ali eu almejo comprar para o meu negócio. Com todos os detalhes da venda de um produto ou serviço, preço, quantidade, forma de pagamento, etc. Então esse segundo seria, né, um orçamento de vendas. Então não podemos confundir, né, o que é orçamento empresarial, confundir orçamento empresarial com orçamento de venda. É totalmente diferente. São ferramentas diferentes. Como fazer um orçamento empresarial em 8 passos? Primeiro, elaborar um orçamento empresarial do zero é uma tarefa trabalhosa, mas essencial para planejar suas finanças a cada ano, semestre ou trimestre. Aí vai depender muito do tamanho da empresa, o tipo de negócio, para eu poder analisar se eu vou fazer anualmente, semestralmente ou trimestralmente. Vamos aqui para frente. Comece pelo diagnóstico financeiro. Mas o que é esse diagnóstico financeiro? Tudo começa pelo diagnóstico financeiro, tá? É o coração do negócio. Primeiro passo para elaborar um orçamento empresarial é fazer um diagnóstico geral da situação financeira da empresa. Para isso, você pode revisar os relatórios do ano ou dos últimos meses e analisar os indicadores como volume de venda, lucro, prejuízos, custos e despesas, faturamento, gastos com impostos e etc. Então eu vou fazer, né, eu vou revisar os meus relatórios anteriores. Como que eu faço isso? Eu vou lá no meu fluxo de caixa. Eu vou analisar o meu fluxo de caixa aí dos primeiros 6 meses, ou dos últimos 3 meses, ou do último ano. E aí eu vou ver o que eu consegui ali de lucro, de venda, de prejuízo, de custo, de despesa, faturamento, gastos com impostos e etc. Aqui começa o diagnóstico financeiro. Também é importante verificar quais são os períodos que a empresa teve melhor desempenho e possíveis sazonalidades de vendas. Ou seja, eu tenho que analisar os períodos que a gente foi melhor, que a gente vendeu mais, e os períodos em que a gente ficou ali, né, no 0 a 0. A gente nem teve prejuízo, mas também não tivemos lucros. E aí a gente vai analisar esses períodos dentro de um ano. Existe determinado tipo de ramificação de empresas que vendem mais nas datas comemorativas, que seria aquelas lojas de brinquedos. Quando é que uma loja de brinquedo vai vender mais produtos? Próximo ali ao Dia das Crianças, próximo ao Natal, são os dias em que essas empresas vão vender mais produtos, né? E qual é o tempo em que as empresas de chocolates vendem mais produtos? Próximo à Páscoa. Então, tem empresas, né, que vendem mais em determinados períodos do ano. E aí a gente vai analisando, né, essas empresas. As papelarias, quando é que elas vendem mais? Geralmente nos meses de dezembro, janeiro, junho e julho, né, que é os meses, julho e agosto. Dezembro, janeiro, julho e agosto. Que são os meses ali que geralmente iniciam o semestre de aula. Então é nesses meses que eles vão vender mais. Então a gente vai analisar isso daí, quais os meses que a gente vende mais, quais os meses que a gente vende menos, né? As empresas aí de embalagens,
Quando é que elas vendem mais? Geralmente na véspera de Natal. Eles precisam estar com estoque muito bom, porque na véspera de Natal vai vender muito, vai sair muita mercadoria. São só alguns exemplos. No final da análise, você deve concluir se a empresa está evoluindo na direção esperada ou se é preciso fazer uma mudança no orçamento. Então, nós vamos analisar fazer esse diagnóstico, analisar toda a minha parte financeira da minha empresa, para saber se eu estou no caminho certo, para saber se eu estou atingindo os meus objetivos, para saber se o meu orçamento, né, está sendo ali realizado com sucesso ou se a gente vai precisar fazer algumas mudanças. Segundo passo, definir objetivos para o período. Como vimos, o orçamento é um instrumento de planejamento. E para se planejar, você precisa saber onde quer chegar. Lembra do alvo que eu falei para vocês? Você precisa ter um alvo, você precisa saber onde você quer ir, você precisa saber onde você quer chegar. Lembra do consórcio que eu disse para vocês? Se você faz um consórcio, você tem que saber para onde vai esse dinheiro quando você recebê-lo. Senão ele vai, infelizmente, você vai gastar ele à toa. Então, se você souber onde você vai investir, aí você vai, né, receber esse dinheiro e já vai fazer o destino dele. Isso é ter alvo, ter objetivo. Reduzir os custos fixos em 20%. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Alguns exemplos básicos do que a gente precisa fazer. E alguns exemplos do que pode ser feito, no caso aqui de tomada de decisão. Existem milhares, né, de exemplos, mas eu trouxe alguns. O primeiro é reduzir custos fixos em 20% até o meio do ano. Ou seja, a empresa faz uma análise no orçamento e fala assim, olha, no orçamento desse ano nós vamos reduzir os custos fixos em 20%. Vamos trabalhar para reduzir despesas. Vamos trabalhar para reduzir o custo fixo até no meio do ano. Então, é uma meta. Vamos trabalhar para cumprir essa meta. Segundo, aumentar o faturamento em até 30% no primeiro semestre. Coisa boa, né? Aumentar faturamento. Isso é muito bom. Os vendedores ficam apaixonados quando a gente fala em aumentar faturamentos, porque eles ganham comissão e aumentando as vendas eles ganham mais dinheiro. E quando a gente fala em aumentar faturamento, né, em aumentar as vendas da empresa, a gente fala o seguinte, vamos trabalhar, né, para aumentar no primeiro semestre, nos primeiros 6 meses, até 30%, o que a gente tem que fazer para conseguir atingir essa meta. E aí entra, né, algumas ações que nós iremos tomar para que nós possamos atingir essa meta. Então vamos, por exemplo, vamos trabalhar com panfletos. Vamos sair por essa cidade, vamos para o semáforo, vamos panfletar, vamos entregar o nosso produto, vamos sair de casa em casa e vamos panfletar, vamos entregar ali vários panfletos, vamos distribuir 5.000 panfletos nessa cidade para nós conseguirmos atingir ali um aumento de 30% nas nossas vendas, no faturamento da empresa. São algumas ações que a gente pode tomar. Reduzir os impostos por meio de um planejamento tributário. Existem algumas formas de reduzir impostos, né, e a gente pode estar utilizando elas. Aí você fala assim, professor, como que a gente vai fazer isso? Existem alguns meios, né, que você pode ali fazer alguns investimentos na sua cidade através ali do setor tributário da sua empresa, se é uma empresa grande, né, exatamente uma empresa grande. E aí existem algumas formas de fazer isso, né, e aí os contadores eles têm essas formas e pode estar indicando e ajudando para poder reduzir, né, esses impostos. Aumentar o lucro bruto em 10%. Por meio da redução de custos variáveis e negociação com fornecedores. Bom, é outro exemplo, né? Aumentar o lucro da minha mercadoria. Como? Negociando com os meus fornecedores. Tem um fornecedor que está me entregando a R$ 200 a caixa, mas então eu vou procurar outros. De repente eu encontro um fornecedor que vai me entregar a 180.
ou seja, já conseguia reduzir ali 10%, né? Então, é interessante a gente trabalhar ações para chegar no nosso objetivo. Aqui nós temos um outro exemplo. É investir em um novo produto ou serviço, abertura de filial ou tecnologia. Então, ele deu aqui vários exemplos em um só, né? Abrir uma nova filial, investir em tecnologia ou em produtos, né? Em outros tipos de produtos. E aí a gente tem vários exemplos do que é que pode ser feito, né, aqui na elaboração do orçamento empresarial para o próximo semestre ou ano. Então aqui são só alguns exemplos, né, de algumas ações que podem ser tomadas para poder melhorar a qualidade de vida financeira da empresa, a qualidade da vida financeira de uma empresa ou de um negócio. Aí se a gente, voltando aqui um pouquinho, né, se a gente falar assim, mas professor, aí o senhor citou exemplos, né, de um orçamento de uma empresa. Mas e na nossa vida particular, o que, que a gente pode fazer para reduzir, né, ou quais são os exemplos que nós podemos usar para poder melhorar a nossa qualidade de vida, para a gente poder atingir algum objetivo? Bom, eu posso desligar as lâmpadas que ficam ligadas à toa na minha casa. Eu posso consertar aquela torneira que está pingando água. Eu posso ligar o ar-condicionado só no momento em que eu for dormir, né? Ao invés de deixar o ar-condicionado ligado 3, 4, 5 horas, eu posso ligar ele ali uns 20 minutos antes, né? E ele vai gelar, não o suficiente talvez, mas vai gelar e vai gelando de acordo com o tempo, mas eu vou estar economizando energia também, né? Eu posso, por exemplo, reduzir os chocolates. Eu posso reduzir as saídas do final de semana, né? Eu não preciso sair todos os finais de semana. Eu posso reduzir. De repente eu saio 1 ou 2 no mês, já que eu saía 4 ou 5. Então são coisas que podem ser eliminadas da minha vida temporariamente para eu atingir um objetivo. Eu posso, ao invés de ir para o trabalho de carro, eu posso pegar um ônibus, já que a empresa me dá o vale transporte, né? Eu vou conseguir reduzir as minhas despesas. Então, eu posso fazer algumas ações para reduzir despesas, para eu conseguir juntar dinheiro para alcançar os meus objetivos. Fácil? Não é difícil. É sacrifício, né? Mas a empresa, no caso da empresa, ela também não vai ter que fazer sacrifícios, né? Então, se eu quero atingir um objetivo, eu preciso fazer sacrifícios. Não é fácil. Faça uma projeção de vendas. Isso aqui é muito importante. A projeção de vendas é uma estimativa de quanto a empresa espera vender em um período futuro. Projeção. Então, quanto eu espero vender nos próximos 6 meses? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Isso é projeção futura. Esse valor é importante para dar início ao planejamento, pois determina com a base financeira para projetar os outros elementos com custos, como custos, né, despesas e investimentos. Então o primeiro passo aqui então é eu projetar as minhas vendas. Quanto eu vendi no semestre passado? 1.200.000. Então quanto eu espero vender nesse semestre? 2 milhões, 1,5 milhão. Já que eu vendi 1.200.000, vamos trabalhar aqui para aumentar as nossas vendas e vamos projetar 1,5 milhão. Vamos ser aqui otimistas, né? Vamos planejar 1,5 milhão. Dentro desse 1,5 milhão, eu tenho que lançar os impostos futuros, preço de mercadoria com os fornecedores para o futuro, pagamento de funcionários. Aí eu tenho que fazer uma projeção de todas as minhas despesas e saber quanto é que vai sobrar no caixa da minha empresa no final do exercício. Então eu faço todas essas projeções. Imagino que nesse semestre sobrou 500 mil, no próximo vai sobrar 800, pelo valor que aumentou, né? Que seria ali os 300 mil. Então eu vou ter 800 mil no meu caixa no próximo semestre. Esses 800 mil eu posso fazer investimentos. É lógico que nós estamos fazendo uma projeção. Como vocês lembram, nós falamos na aula de ontem
Pode acontecer alguns imprevistos no meio do caminho? Sim, pode acontecer. Se acontecer, nós temos que criar alguns planos de ações para resolver esses problemas, de forma que eles não venham, talvez, criar uma interferência muito grande no nosso orçamento empresarial. Para fazer a sua projeção, você deverá considerar todos os canais de vendas da empresa, loja física, loja online, redes sociais, revendedores, representantes, etc. E todos os produtos ou serviços que constam no portfólio. Ou seja, eu tenho que considerar todas as minhas vendas. Depois será preciso calcular o volume médio de vendas para cada item e canal, estimando quanto a empresa deve vender no próximo ano ou em qualquer outro período desejado, seja um trimestre ou semestre, né? Com base no histórico atual. Então, tudo eu vou usar os dados, né, que eu tenho já, e aí eu vou fazer as projeções para o futuro, né? E eu posso fazer alguns projetos assim meio ousados, né, sendo ali otimista, para vender mais, arrecadar mais, eliminar impostos e ter uma renda melhor no final do exercício. Hoje em dia nós temos, as grandes empresas estão contratando os melhores contadores para poder reduzir impostos, porque o que mais come uma empresa por uma perna, digamos assim, são os impostos. Então não adianta. Se o contador que faz a contabilidade da empresa não consegue trabalhar ali em cima dos impostos, porque impostos em determinados tipos de produto, ele oscila muito, né? E existe muitas brechas, até mesmo dentro da lei, que você consegue fazer para reduzir impostos. Mas isso tem que ser pessoas experientes. E aí as empresas elas contratam, né, os contadores e falam, olha, eu vou te pagar 10 mil por mês de salário e vou te dar mais 0,5% de tudo que você reduzir de imposto na minha empresa. Pensa num cara que vai procurar tudo quanto é buraco de redução de imposto para aquela empresa. Porque ele sabe que ele vai ganhar muito dinheiro, mesmo sendo ali um valor muito pequeno em cima da redução, mas ele ainda vai ganhar ali uns 30, 40 mil por mês, só em redução de impostos, dependendo aí do tamanho da empresa. Então as empresas estão de olho nesses caras, né? Nos caras de super talentos, digamos assim, né? São poucos, mas tem aí os super talentos, existem, tá? E as empresas estão procurando eles, né? Essas pessoas que têm um conhecimento fantástico nessa área de impostos, porque é o que mais come, né, o brasileiro por uma perna. Vamos lá, estime as demais receitas. Além de projetar quanto você deve receber pelas vendas, é importante incluir qualquer outra receita esperada para o período. Naturalmente, a maior parte da receita da empresa vem de venda de produtos e serviços, sua atividade fim. Mas ela também pode receber dinheiro de aplicações financeiras, locações, cobranças de direitos autorais e de imagem, entre outros ganhos extras. Então, tudo isso, né, nós temos que colocar, né, como estimativa dentro das receitas. Liste todos os custos e despesas. Depois de ter uma boa projeção das receitas, é hora de listar todos os custos e despesas esperados no orçamento empresarial. Como sempre, reforçamos aqui. Como eu tirei esse estudo de um blog, né, até apareceu aqui. Existe 4 principais tipos de gastos em uma empresa. Isso aqui é um artigo que foi publicado e aí eu tirei uma parte do estudo que eu achei muito importante. Eu peguei uma parte, né, e trouxe para a gente poder estudar uma parte do artigo. Não foi todo, o artigo era muito grande, então eu peguei só uma parte dele. Custos fixos. Gastos recorrentes que não afetam de acordo com o volume de produção, como aluguel de escritórios e folha de pagamento. Custos variáveis, gastos que variam conforme o volume de produção, como matéria-prima para fabricação de produtos, impostos pagos na comercialização. Então, as variáveis, né, quando a gente fala assim,
eu vou aumentar o número de produto que se eu estou produzindo 100 unidades e eu vou produzir 3.000 unidades, vai aumentar o número de matéria-prima que eu vou ter que comprar. Então a gente fala que são despesas variáveis porque elas podem aumentar ou diminuir ao longo do exercício. E as fixas são aquelas despesas, né, que não muda, ela está ali, ela é fixa, valor do aluguel, despesa com o funcionário, que é uma despesa fixa também. Aí nós temos aqui as despesas fixas, né, as despesas administrativas, que são que não varia de acordo com as vendas e distribuição, como IPTU do escritório, prestação de empréstimos e serviços de limpeza e manutenção. Despesas variáveis. Despesas administrativas que aumentam ou diminuem na mesma proporção das vendas, como a comissão de vendas. Então essas despesas são as variáveis, né? Ela vai aumentar ou diminuir. Aqui nós falamos, né, dos custos. Agora, nesta etapa é essencial que você contabilize todos esses gastos e faça uma estimativa para o próximo ano. Se estiver fazendo um orçamento geral do planejamento estratégico, você pode dividir os custos por área da empresa para facilitar a organização. A gente fala de descentralização de despesas. Lembrando que esse é um bom momento para planejar um corte, redução de custos e mudar esse cenário para melhor. Se você enxerga essa oportunidade durante a elaboração do planejamento, do orçamento, né? Elaboração do orçamento. Vamos lá. Calcule ativo fixo. Também é importante que o orçamento empresarial inclua o ativo fixo na empresa. Ou seja, seus bens e direitos permanentes que garantem seu funcionamento. Existem basicamente dois tipos de ativos. E aí nós temos os ativos tangíveis ou palpáveis, ou seja, são bens físicos como mobília, equipamentos, móveis, máquinas, ferramentas e etc. E nós temos os ativos intangíveis, né? São propriedades abstratas que não podem ser tocadas, como direito de ordem jurídica, financeira ou econômica. Alguns exemplos de ativos intangíveis são a marca da empresa, patentes de produtos e tecnologias, direitos autorais e títulos financeiros como ações de contratos. Então, a marca da empresa, ela pode valer muito dinheiro, né? Às vezes, o patrimônio físico da empresa é mais barato do que a própria marca da empresa, né? Se a gente for falar assim hoje, né? Se eu falar para vocês qual uma marca hoje que é famosa no mundo inteiro e que se o dono fosse vender a marca, provavelmente a marca valeria mais dinheiro do que o próprio produto que eles vendem. Até porque eles trabalham de uma forma terciarizada, né? Sempre terciarizando tudo, né? Qual que seria essa marca hoje? Uma que vocês conhecem? Vocês conhecem alguma, pessoal? Mas acho que se fosse vender a marca da Coca-Cola, eu acho que ela venderia com preço bem mais alto do que o produto. Boa! Tirou as palavras da minha boca. Eu tava aqui na minha cabeça. Alguém vai falar Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Fala Coca-Cola, pelo amor de Deus. A Coca-Cola. A marca, né? Coca-Cola. Se hoje o dono, né, da empresa falasse, não, vou vender a marca Coca-Cola. Ou, né, ali, não sei se ela é uma empresa já que está registrada ali na Bolsa de Valores, não sei. Mas a marca Coca-Cola, ela tem um valor muito grande. A marca, você não pode tocar, você não pode sentir, mas ela tem um valor imensurável. É conhecida no mundo inteiro,
Então, assim, é uma marca muito forte. Quando você vê o nome Coca-Cola, todo mundo sabe o que é, né? Então, é uma das marcas mais famosas aí mundialmente, né? Outra empresa conhecida mundialmente, Shopee, né? É um comércio digital, é uma plataforma digital conhecida no mundo inteiro. Nós temos outra, Twitter. Recentemente o Twitter foi vendido ali pro Elon Musk. Eu não me lembro agora o valor não, mas foi um valor gigantesco. Aí a marca, né, Twitter, tem um valor gigantesco, porque é conhecido no mundo inteiro. YouTube, Facebook, Mercado Livre, Amazon, são empresas conhecidas no mundo afora, né? Então essas marcas têm um valor muito grande. Eu não sei se vocês lembram da marca da Oi. A Oi, ela tem uma logomarca parecida com um orelhão. Não sei se vocês lembram. Eu vou tentar desenhar. Não sei. Eu sei que ela é parecida com um orelhão, a marca deles. E aí, quando houve a fusão entre Sadia e Perdigão, eles foram lá e usaram um desenho semelhante a um orelhão e colocou BRF. Ah, mas para quê? Eles receberam um processo, foram obrigados a tirar o modelo e colocar. Aí eles colocaram redondinho, um modelo redondinho e colocaram lá BRF. Então eles foram obrigados a tirar o orelhão, o formato de orelhão, porque já tinha uma patente daquele produto. Ainda recebeu, a empresa ainda recebeu, né, uma indenização por conta disso. Então derruba mesmo, né? Isso tem um valor muito grande, imensurável. Planeje os investimentos. Olha, isso aqui é importante. Fazer o planejamento dos investimentos, né? Com o que a gente vai gastar o nosso dinheiro? Onde a gente vai gastar? Né? A gente vai comprar alguma coisa, vai investir uma máquina, um novo produto. Se um dos objetivos da sua empresa é crescer, os investimentos precisam estar presentes no seu orçamento empresarial. Então tem que ter investimentos. Na nossa vida particular não é diferente. A gente tem que ter investimento no nosso orçamento. Tem que ter algum investimento, senão a gente não consegue prosperar. Você pode se planejar para investir na abertura de uma nova filial, compra de novos equipamentos, ampliação do quadro de colaboradores, implementação de novas tecnologias, entre outros projetos. De modo geral, as empresas podem investir a partir de seu capital próprio, destinando uma parte do lucro líquido para projetos de expansão do negócio, ou buscar um capital externo para esse fim. No caso, os financiamentos aí, né, pelo BNDES, etc. Nesse caso, há duas alternativas: buscar crédito junto aos bancos e instituições financeiras, assumindo uma dívida, ou buscar investidores interessados em se tornar acionista da empresa. Desculpa, gente. Organize tudo em uma planilha ou software. Depois que a gente tem todas essas informações, a gente vai organizar isso em uma planilha, né? Agora você já projetou suas receitas, custos, despesas, investimentos. Só precisa organizar todas essas informações em uma planilha ou software, planilha, software ou ferramenta de sua preferência, como mencionados anteriormente. É importante acompanhar e revisar o orçamento. Depois fazer o seu orçamento empresarial, começa a trabalhar monitoramento e revisões contínuas das metas. Então, depois que está pronto, está tudo na planilha, agora é só acompanhar, né? Executar todo o planejamento. Afinal, não adianta fazer um planejamento orçamentário detalhado e abandoná-lo na gaveta. Ou seja, depois que ele estiver pronto, tudo organizado, a gente tem que colocar ele em ação. A gente precisa executar, acompanhar e saber
se está sendo feito ou não, certo? Pessoal, alguma dúvida? Aí a Liliane escreveu aqui, ó, que a mãe dela faz consórcio todo ano e já aumentou a casa e fez uma reforma, tudo com consórcio. Olha que maravilha! Ô mulher inteligente, hein? Foi lá, planejou, fez o consórcio, aumentou a casa, depois fez outro consórcio, fez uma reforma na casa. Olha que mulher inteligente. Bacana, né? Muito bom, parabéns, viu, Liliane? Mais alguém deseja compartilhar com a gente alguma experiência? Fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, pessoal? Para mim tá tranquilo, professor. Bom, então nós vamos Também. encerrar aqui mais uma aula, né? Eu quero agradecer vocês pela participação e quero dizer que amanhã nós teremos uma atividade avaliativa, né? Já está, eu já programei tudo. Amanhã às 18 horas essa atividade já vai estar disponível para vocês lá no Classroom. Mas antes de terminar aqui, eu quero... Não, vou deixar para a próxima aula. Eu quero passar para vocês uma planilha aqui, mas eu vou deixar para fazer numa outra aula, porque aí eu preciso de mais tempo para poder apresentar essa planilha para vocês. Então amanhã é o seguinte, tem uma atividade avaliativa, está disponível para vocês, né? Ela vai cair lá no Classroom às 18 horas, e aí vocês façam essa atividade. É em cima desse conteúdo que nós estudamos, né? A gente precisa fazer essa atividade amanhã. Eu vou estar de plantão, né? Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Professor, fiquei com dúvida nisso. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês. Um forte abraço, excelente final de noite. Fiquem todos com Deus. Amém, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado. E também um Falou. bom dia para o né? Amanhã. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor. Até amanhã. Vou mudar numa outra aula aqui agora. É isso aí, Daniel. Boa Aula de sorte. matemática. Boa sorte aí, meu amigo. Obrigado, tchau. Tchau.